Você já reparou como o sono mudou com o passar dos anos? Antes, bastava encostar a cabeça no travesseiro para acordar revigorado. Hoje, parece que o corpo dorme, mas a mente não desliga. Acorda-se uma, duas, três vezes durante a madrugada para ir ao banheiro, por sede ou simplesmente sem motivo. O relógio marca 2h37, 3h18, 4h05. E, quando o dia amanhece, a sensação é de que a noite passou, mas o descanso não veio. Muitos acreditam que isso é parte natural do envelhecimento. Ah, é assim mesmo depois dos 60. Mas não é. Dormir mal não é um destino biológico, é um sinal de desregulação fisiológica. O corpo ainda sabe dormir profundamente, ele apenas esqueceu o caminho. E esse caminho pode ser reensinado. O que você vai descobrir aqui não é um truque, nem um chá milagroso. É o entendimento completo de como o corpo funciona à noite e o que fazer para reativar o relógio biológico que foi se perdendo com o tempo. Cada parte do seu corpo, do cérebro à bexiga, obedece a ritmos e sinais. Quando eles entram em harmonia, o sono profundo volta, o humor melhora e o envelhecimento desacelera. Neste vídeo, eu, Dr. Lucas Mendes, médico clínico e pesquisador em longevidade, vou te mostrar como reprogramar seu corpo com base em ciência, prática e pequenas mudanças reais, que você pode começar hoje. Vamos começar entendendo por que o sono muda tanto após os 60 e depois, como a alimentação e os rituais noturnos podem devolver o descanso que o seu corpo tanto pede. Por que o sono piora com o passar dos anos? Dormir é uma das funções mais complexas do corpo humano. Não é simplesmente desligar. É um concerto biológico onde cérebro, hormônios e órgãos tocam juntos uma sinfonia de regeneração. Mas com o passar dos anos, essa orquestra começa a desafinar. O primeiro instrumento que perde o ritmo é a glândula pineal, responsável pela produção de melatonina, o hormônio que sinaliza ao corpo que é hora de descansar. Aos 20 anos, ela funciona como um holofote acendendo à noite. Aos 60, essa luz se transforma em uma lanterna fraca. A consequência direta: demora para dormir, sono leve e despertares constantes. Outro fator é o ritmo circadiano, o relógio interno que regula sono, temperatura, apetite e até a liberação de hormônios. Ele depende da exposição à luz natural durante o dia e da escuridão à noite. O problema é que, após os 60, muitos passam grande parte do tempo em ambientes fechados e iluminados artificialmente. O corpo perde a noção do dia e noite, confundindo-se sobre quando deve descansar. Além disso, a bexiga e os rins também mudam com o tempo. Os músculos perdem elasticidade e os rins passam a produzir mais urina à noite. É o que chamamos de nictúria, o famoso levantar para ir ao banheiro. Cada vez que isso acontece, o corpo quebra o ciclo profundo do sono, impedindo que as fases restauradoras aconteçam. Por fim, há dois vilões silenciosos: o cortisol noturno e a inflamação crônica. O primeiro é o hormônio do estresse, que deveria cair à noite, mas permanece alto em pessoas ansiosas ou que usam telas até tarde. A segunda é o acúmulo de processos inflamatórios invisíveis, artrite, dores musculares, rigidez, que enviam microalertas ao cérebro, impedindo o relaxamento completo. Esses 5 fatores juntos criam um cenário perfeito para o sono fragmentado. A boa notícia: todos eles podem ser revertidos com ajustes simples e naturais. O primeiro passo: o corpo precisa de luz, silêncio e rotina. Antes de pensar em remédios, precisamos falar do básico: luz e rotina. O corpo humano é fotossensível. Ele lê o ambiente através dos olhos, mesmo fechados. Quando há luz, o cérebro entende que é dia. Quando há escuridão, ele libera melatonina. Mas o que fazemos hoje?
Deitamos com o celular na mão, a TV ligada, o quarto iluminado, e depois nos perguntamos por que o sono não vem. A luz azul emitida por telas é inimiga direta da melatonina. Apenas 15 minutos de exposição antes de dormir podem atrasar a liberação do hormônio em até 1 hora. Isso significa que, se você pretende dormir às 22 horas, seu cérebro só começará a desacelerar perto das 23 horas. O resultado é um corpo cansado e uma mente em modo de alerta. O primeiro passo, portanto, é simples. Crie um ritual de desligamento. 1 hora antes de dormir, reduza as luzes, desligue as telas e crie um ambiente de escuridão progressiva. É como ensinar o corpo a entender: a noite chegou. Está tudo bem descansar. Outra prática poderosa é o silêncio respirado. Deixe o quarto em total quietude e concentre-se apenas em respirar. Inspira por 4 segundos, segura por 7, expira por 8. Essa técnica ativa o sistema parasimpático, responsável por desacelerar o coração e preparar o corpo para o sono. Simples, gratuita e cientificamente comprovada. Por último, mantenha horários fixos. O corpo é regido por rotina. Dormir e acordar em horários diferentes todos os dias é como trocar o fuso horário constantemente. Quando a consistência, o corpo se ajusta naturalmente. A bebida da noite profunda, o suco vermelho da melatonina natural. Entre todos os alimentos estudados na geriatria moderna, poucos têm tantos resultados clínicos quanto o suco de cereja ácida montmorense. Trata-se de uma fruta de cor rubi intenso, rica em melatonina natural e triptofano, 2 compostos essenciais para regular o sono. A melatonina da cereja é idêntica à produzida pelo corpo, o que significa que o organismo a reconhece como se fosse sua própria. Além disso, o triptofano é transformado em serotonina, que por sua vez se converte em melatonina. É como se a bebida entregasse ao corpo todos os ingredientes necessários para reconstruir o ciclo noturno. Mas o segredo da cereja ácida não termina aí. Ela contém antocianinas, pigmentos naturais que reduzem inflamações e dores musculares, um dos principais motivos pelos quais idosos acordam de madrugada. Ao reduzir a inflamação silenciosa, o corpo finalmente consegue permanecer nas fases profundas do sono. O ideal é consumir entre 150 e 240 ml 1 a 2 horas antes de dormir. Versões sem açúcar, preferencialmente puras, têm melhor efeito. Em 7 dias, o corpo começa a responder. Sono mais rápido. Em 14, menos despertares. Em 3 semanas, o ciclo circadiano volta a funcionar com precisão. E o mais importante, isso não é promessa de internet. Estudos da European Journal of Nutrition e da American Journal of Geriatrics mostraram que o consumo diário desse suco aumentou o tempo total de sono em até 84 minutos por noite e reduziu marcadores inflamatórios no sangue. Natureza e ciência trabalhando juntas. A infusão que abraça o sistema nervoso, a camomila. Enquanto o suco de cereja atua no corpo, a camomila atua na mente. Esse é o chá que mais se aproxima de um abraço químico. Seu principal composto, a apigenina, se liga aos receptores GABA do cérebro, os mesmos que tranquilizantes tentam imitar. A diferença é que a camomila faz isso de forma natural, sem dependência e sem efeitos colaterais. Mas o poder dela não está só na química, e sim no ritual. Preparar a infusão de camomila cria um momento de desaceleração. Quando você esquenta a água, sente o aroma floral e segura a xícara morna, o corpo entende que está tudo bem, que o dia acabou e o descanso começou. Para que funcione, é preciso preparo correto. Use flores secas inteiras, não saquinhos industrializados. Despeje a água quase fervente, tampe e deixe repousar por 10 a 15 minutos.
Isso preserva os óleos essenciais e garante o efeito calmante. Beba de 30 a 45 minutos antes de deitar, em ambiente escuro e silencioso. A camomila reduz o tempo para adormecer, estabiliza o humor e diminui os microdespertares. É especialmente eficaz em pessoas com mente ativa, preocupações noturnas e ansiedade leve. Mais do que um chá, ela é um ritual de paz. O ouro noturno, leite morno com cúrcuma, ovos e peixe na rotina. A leite dourado, conhecido como Golden Milk, é um dos remédios mais antigos do sono natural. Ele combina leite de vaca ou vegetal sem açúcar com cúrcuma, pimenta preta e canela. O leite contém triptofano, que estimula a produção de melatonina e serotonina. A cúrcuma traz curcumina, potente anti-inflamatório. A pimenta aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. E a canela regula o açúcar no sangue, evitando os picos noturnos que interrompem o sono. Mas há uma maneira de potencializar esse efeito: incluir peixes ricos em ômega 3 e ovos inteiros na alimentação diária. Esses alimentos reduzem inflamações, equilibram o sistema nervoso e fornecem colina, um nutriente essencial para a memória e o humor. Pessoas que consomem peixe 3 vezes por semana têm até 35% menos risco de insônia, segundo estudos da Harvard School of Public Health. O leite dourado deve ser tomado morno, entre 30 e 60 minutos antes de deitar. Não é uma poção mágica, é uma forma de ensinar o corpo a baixar as luzes por dentro. O ritual de 7 noites, reeducando o corpo para dormir novamente. Agora que você conhece o que, vamos falar do como. Nada funciona se não houver consistência. O corpo aprende por repetição, e o sono é um hábito biológico. Por isso, criei o ritual de 7 noites que qualquer pessoa pode seguir. Desligue telas 1 hora antes de dormir. Reduza a iluminação. Prefira lâmpadas quentes ou velas. Prepare sua bebida, camomila, cereja ou leite dourado. Eleve as pernas por 20 minutos. Isso drena o excesso de líquidos das pernas. Se reduz a vontade de urinar à noite. Faça 3 respirações profundas. Agradeça o dia e libere o que ficou pendente. Durma no mesmo horário, todos os dias. Esse simples protocolo reorganiza o relógio biológico, reduz o cortisol e ativa a memória do sono profundo. O segredo não é fazer tudo perfeito, é não desistir antes de o corpo reaprender. A vida depois do sono. Imagine acordar e sentir que dormiu de verdade. Sem peso nos olhos, sem dor nas costas, sem pressa para o café. Acordar com calma, lembrando de sonhos vívidos, com energia real para o dia. Seu coração batendo estável, sua memória clara, sua paciência de volta. É isso que acontece quando o corpo volta a dormir como foi programado. Dormir bem não é luxo, é longevidade. Cada noite profunda reduz o risco de infarto, melhora o sistema imune, equilibra hormônios, mantém o cérebro afiado. Você não precisa de fórmulas mágicas, precisa de constância, autocuidado e o conhecimento certo. O seu corpo não esqueceu como descansar. Ele apenas precisa ser lembrado. Dormir bem depois dos 60 não é apenas uma questão de saúde, é uma vantagem cognitiva. O cérebro de quem dorme profundamente trabalha melhor, pensa mais rápido e toma decisões com mais clareza. Quando o corpo repousa, o cérebro limpa resíduos metabólicos acumulados durante o dia e reorganiza informações. Esse processo, conhecido como higiene cerebral ***, é o que mantém a memória viva e o raciocínio afiado. Sem isso, o pensamento fica nebuloso e até tarefas simples parecem exigir um esforço dobrado. Durante o sono profundo, o cérebro consolida aprendizados, cria novas conexões e reforça sinapses,
o que significa que dormir bem melhora o aprendizado e a concentração mesmo na terceira idade. É o oposto da crença popular de que ficar acordado produz mais. A ciência é clara. Quem dorme 7 horas de qualidade tem até 40% mais foco e produtividade no dia seguinte do que quem dorme menos de 5. O sono é o combustível do desempenho. Em ambiente de trabalho, seja numa empresa, num pequeno negócio ou em atividades autônomas, a diferença entre um corpo cansado e um corpo descansado é enorme. O profissional que dorme bem tem mais paciência, menos irritabilidade e maior capacidade de resolver problemas sem se estressar. Ele fala com mais calma, escuta com mais atenção e transmite confiança. O descanso melhora até a comunicação, porque o cérebro descansa os circuitos da emoção e permite respostas mais equilibradas. A memória de curto prazo, essencial para quem ainda trabalha ou administra responsabilidades, depende diretamente das fases REM e profunda do sono É nelas que o cérebro organiza tarefas, compromissos e decisões. Quando o sono é fragmentado, as informações do dia anterior não são bem armazenadas, e isso gera esquecimentos, confusões e atrasos. Recuperar essas fases é como atualizar um computador que há anos não passava por manutenção. Outro ponto importante é a coordenação motora e a segurança física Um corpo privado de sono reage mais devagar, tem menos equilíbrio e maior risco de quedas, acidentes e distrações. Estudos mostram que pessoas acima de 60 anos que dormem menos de 6 horas por noite têm 50% mais chances de cometer erros simples no trabalho ou na direção Dormir bem é um fator de prevenção, não apenas de descanso. Além disso, o sono regula hormônios que influenciam a motivação e o humor como dopamina e serotonina. Uma pessoa que dorme bem acorda mais disposta, sente prazer no que faz, se envolve de forma mais criativa com as tarefas. É comum que, após algumas semanas de sono regular, o paciente relate: "Parece que minha mente voltou a funcionar." E é exatamente isso que acontece. O cérebro volta a operar em alta performance. Por fim, é importante lembrar: o sono é a base invisível da autoconfiança. Um corpo descansado sustenta a mente firme. E, aos 60, 70 ou 80 anos, isso significa mais do que produtividade. Significa independência, autonomia e alegria em continuar ativo. Dormir bem é o que separa o cansaço crônico da vitalidade duradoura. E cada noite de sono profundo é um investimento silencioso na sua longevidade profissional e mental.